Alô, torcida Chavante, é o ChavaCast chegando com mais um episódio e com mais um pontinho na tabela. O Brasil aí deu uma respirada na Série B do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, de 6 pontos fora, conseguiu trazer 4, nem o mais otimista acreditava nessa possibilidade e quase foram 6 pontos. A gente vai debater agora a possibilidade que o Brasil perdeu de trazer 6 pontos, mas mesmo assim 4 pontos em 6 fora de casa, no contexto que a gente vive, é um resultado inexplicável. E comigo, não estou sozinho, diretamente, talvez, de Joinville, o rapaz está sempre viajando, Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo. Gurizada, tem uma coisa a confessar para vocês, cara. Eu não vejo a hora desse campeonato acabar, não aguento mais o Brasil, cara. Tô ficando cada vez mais velho a cada jogo. E também conosco o jornalista Leon Sanguiné. Bem-vindo, Leon. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui após mais um pontinho conquistado. Importante, né, o resultado, principalmente não apenas pelo fato do Brasil ter conquistado o ponto, mas pelo fato do Criciúma ter empatado em casa, né? Que é aquilo que a gente vem falando, né? Durante o campeonato, os times abaixo da gente fizeram mais por nós do que nós mesmos, no sentido de que os times ali de baixo estão fazendo uma força imensa para cair, e o Criciúma é um deles, e aí empatou mais um jogo em casa do Criciúma, bom resultado pra gente. Agora é confirmar a boa fase, vencendo em casa, chegando aí a 37 pontos e cada vez mais perto de se manter na Série B pro ano que vem, e aí preparar melhor o ano de 2020, porque 2019 não é um ano para esquecer, é um ano pra gente lembrar do que aconteceu e não fazer de novo. Rapaz, depois desse resumão, a gente pode encerrar aqui o episódio. Brincadeira. Pô, Leon, que resumo, cara. Pô, fiquei até abalado. Mas o Brasil empatou fora de casa com o Criciúma 2-2, saiu perdendo, virou o jogo, levou empate, teve jogador expulso. O gol de empate do Criciúma foi de um pênalti. Enfim, teve de tudo um pouco no estádio Heriberto Rios, é assim que se fala este nome deste estádio, Carvoeiro, com muita presença da torcida Chavante, coisa linda de se ver, mas eu quero ouvir de vocês. O Leão já deu uma introdução aí sobre o contexto geral do Brasil no campeonato, mas começando pelos mais velhos, desculpa aí pela piada, mas Marcelo Barbosa, o que tu achou da partida em si do Brasil, do jogo do Brasil? Foi mais do que tu esperava ou o Brasil vacilou em não ter trazido esses 3 pontos de Santa Catarina? Tem ajudado a ficar cada vez mais velho, já que tô completando a tua piada aí, porque no que saiu a escalação pro jogo de ontem, todo mundo se assustou um pouco, né, com o que a gente viu. Teoricamente, os nossos 2 melhores volantes no banco e revivendo a dupla Leandro Leite e Washington, né, a gente já não tinha muita esperança de bons resultados, né? O Perezinho também jogando no ataque pela esquerda não vem rendendo há bastante tempo, então não era o time que eu escalaria, que muita gente escalaria, né? Mas conforme o jogo começou, o time até que foi desempenhando um bom jogo e tudo mais, dentro das lógicas, das limitações do Brasil, mas a expectativa era de qualquer coisa menos uma vitória nossa lá, né? Mas, cara, o campeonato, como a gente já falou várias vezes aqui, tá muito fraco tecnicamente, né? Então o nosso time o time do Brasil é um time fraco, mas tem outros piores no campeonato, né? E isso, como o Leão comentou agora, o pessoal está fazendo força para cair, né? E o Brasil sai para uma excursão de 2 jogos fora de casa, onde as perspectivas eram de jogos duros, difíceis, né? E foram jogos difíceis realmente, mas nós saímos com 4 pontos dessa excursão. E isso é excelente. Se a gente mantiver esse nível de pontuação aí, em breve a gente já vai estar garantido bem antes do final, e esse inferno de 2019 vai acabar. Mas ontem era um jogo que ficou aquele gostinho de que dava para a gente ter feito algo mais, né? O Diogo teve bastante espaço para jogar, né? Não errou nenhum passe no jogo inteiro, foram lá 30 e poucos passes e os 100% de aproveitamento.
Ele tava endiabrado, cara, driblando e fazendo assistência pro gol dele, foi uma piada. Depois do segundo tempo ele quase fez um golaço. Só que o Diogo não tem mais aquela perna para jogar os 90 minutos, né? Ele precisou sair e aí o nosso time morreu de vez pro ataque no segundo tempo, né? Mas ficou aquele gostinho de que daria para ter saído de lá com a vitória, porque se não fosse aquele pênalti infantil feito pelo Pelezinho, sem necessidade nenhuma, a bola indo saindo da nossa área, ele veio feito um animal e derrubou o cara. E depois a expulsão do Luz também, né? E aí ali sim, ali o 2-2 estava de bom gosto para nós já, porque nós não tínhamos mais como jogar, né? Mas a escalação que o Bolívar escolheu também não fez como a gente para ter bons, fugiu a palavra agora, boa expectativa, né? Porque o Perezinho não rende a tempos. A nossa dupla de volantes que estava jogando não dava para esperar muito a bola pelo chão. E aí o Diogo estava numa noite boa, mas ia jogar com quem? Não tinha com quem jogar. Então ficou aquele gosto de que dava para a gente ter feito mais, a gente poderia ter saído de lá com a vitória. O Bolívar até comentou na coletiva que se não fosse a expulsão e o pênalti, o Brasil não ia tomar gol. O Brasil ia sair de lá, porque a defesa estava, apesar do Marcão estar fazendo alguns milagres, mas estavam jogando só bola na área, cara. E aí as bolas que eles ganhavam, o Marcão contribuía defendendo, ou a nossa zaga afastava, eles não iam fazer gol daquele jeito. Então o pênalti ali cagou tudo. Mas no geral, durante o jogo eu fiquei bastante nervoso, cara, e xingando vários jogadores assim aqui em casa, mas tu olhar no resultado geral, no âmbito geral, um empate em Criciúma nunca é resultado ruim, né? As oportunidades que a gente teve e a forma que se desenvolveu o jogo, a gente podia ter saído de lá com os 3 pontinhos. Mas tá bom, vamos para casa agora, já decidi alguns jogos em casa, agora de 4 jogos a gente tem 3 no Bento Freitas, os 4 próximos, né? Acho que tá construindo esses 4 aí alguma coisa bem legal pra gente assegurar a nossa permanência de uma vez. Perfeito. Leon, tu tá mais tranquilo depois desses 4 pontos conquistados e 6? Ou tu ainda tem ressalvas quanto ao futuro do Brasil? Não, assim, tranquilo, pero não mútil, né? Se a gente for pegar esse mesmo estágio da competição no ano passado, o Brasil estava com 31 pontos e tinha recém saído da zona de rebaixamento, depois daquela vitória à força contra o CRB aqui na Baixada. Acho que foi o Michel que fez um gol, uma chiripa, que a gente venceu aquele jogo. A gente estava no meio daquela arrancada milagrosa do Rogério que nos tirou do rebaixamento do ano passado. Eu acho que esse ano a gente vai acabar não precisando desse milagre, porque se a gente for para pensar, o Brasil, ele esteve na zona de rebaixamento ali naquelas 4 primeiras rodadas que a gente perdeu todos os jogos. Depois a gente flertou um pouco com a zona, assim, mas eu não lembro qual foi a última rodada em que o Brasil, por exemplo, esteve a menos de 3 pontos da zona de rebaixamento, né? A gente hoje está a pelo menos 2 rodadas aí de distância e com uma quantidade de vitórias acima da zona de rebaixamento que é muito interessante. Mas eu reitero o que eu falei ali no início. Eu acho que, para além da atuação do Brasil no campeonato, o que está nos dando essa condição de mais segurança é o desempenho das outras equipes, que tem deixado muito a desejar, estão fazendo força para cair aí. O São Bento, apesar de ter vencido essa última rodada bem, eu acho que vai cair porque perdeu muito ponto. Figueirense nem se fala, né, com todos esses problemas que está tendo. O Criciúma empatou em casa agora. Eu acho que o Operário, apesar da gordura que tem, vai começar a disputar lá embaixo também. O Londrina nem se fala, né? O Londrina começou muito bem a competição e agora já está atrás da gente aí, perdendo muito ponto. Então eu acho que é isso. O Brasil, eu acho que está com uma certa segurança, não pode, né, relaxar, mas está com uma certa segurança para se manter na Série B do ano que vem, mas muito por conta das atuações dos outros que deixaram a desejar. E aliado a isso, Leon, do campeonato, eu concordo contigo, o nível dos times não é bom, né?
E o Brasil, ele, nessas últimas rodadas, ele tem se mostrado mais estável do que os outros, né? E o Brasil não é um time estável. Também tem uma instabilidade muito grande, mas na comparação com os outros, ele demonstra um pouco mais de lastro, né? Agora vai pegar o Botafogo, que também é um time bem estável, ganha uns jogos bem e outros perde, né? Assim como perdeu para nós logo após a Copa América. O Brasil tem se mostrado um time com um pouco mais de confiança, assim, dá para depositar. Tu citou bem, né? O Vila Nova vem numa queda bastante grande, tanto que perdeu para o São Bento. O Figueirense acho que não vai ter forças para reagir, ele vai ter que correr muito atrás. O Vitória deu uma respirada agora com essa última vitória, mas também não passa muita confiança. E o Londrina, que há horas vem numa decadente bastante grande. O Operário perdeu 3 seguidas, né? Já não ganha 4 jogos. Enfim, apesar de estar ali com 2 pontos na nossa frente, demonstra estar numa queda de rendimento numa hora perigosa do campeonato. E como o Marcelo também disse, nas próximas 4 rodadas, o Brasil joga 3 em casa. É assim, para o Brasil, nesses 4 jogos, tentar a pontuação de manutenção, se não conseguir, mas manter ainda pelo menos esse ritmo, para a gente poder respirar de vez, né, e terminar logo 2019. Acho que não tem ninguém que não aguente mais esse ano. Que ano sofrido para nós, mas se a gente conseguir aí atingir a pontuação que precisa, vamos poder comemorar bastante, dizer que foi um ano ok, né? Poderíamos comemorar mais, mas devido às condições, o contexto, enfim, a gente tem que comemorar bastante a permanência. Antes de eu comentar um pouco mais sobre o jogo, eu vou chamar o áudio da Alice Silveira, que foi convidada aqui por nós a participar como membro fixo aqui do ChavaCast. Ela aceitou, não pôde estar hoje presente nos nossos modernos estúdios, porque está assistindo o filme do Coringa, rapaz. Que momento. Mas ela mandou o áudio sobre o jogo. Fala aí, Alice. Fala, pessoal. Então, sobre o jogo contra o Criciúma, sobre o empate, eu acho assim, nem de longe foi um resultado ruim. O que deixou parte da torcida com essa sensação de frustração foram as circunstâncias em que a gente cedeu o empate para os caras. Teve toda aquela questão do pênalti que foi infantil, foi desnecessário, e grande parte do jogo a gente estava administrando uma vitória, né? Mas tu vai colocar na balança, tem bem mais um lado positivo nesse resultado do que negativo. Ninguém esperava, certamente, que a gente ia voltar com 4 pontos desses 2 jogos fora de casa, né? E além desse destaque que é, digamos, negativo, do lance do pênalti e tudo mais, a gente tem ainda assim coisas muito positivas para pontuar desse confronto. Uma delas foi a atuação do nosso goleiro, o Marcão, que mesmo fora de ritmo de jogo, encarou uma situação ali de um jogo difícil, confronto direto, fora de casa, e fez uma baita atuação. E o outro destaque positivo seria a atuação do Diogo Oliveira, né? Que fez uma baita de uma partida, inclusive fez muita falta quando saiu. Fez uma jogadaça do segundo gol, né? Do gol da virada do Brasil. Acho que essa jogada tem que até servir como elogio, chegar pra pessoa que tu gosta e dizer, bato, tá bonito, parece até a jogada do Diogo Oliveira. Então, eu acho que a gente tem muita coisa positiva pra pontuar desse jogo, e que dá pra gente ir com fé pra esse jogo de sexta-feira. Pensar positivo, erguer a cabeça, pensar positivo e fazer um bom resultado dentro da nossa casa, que é o que importa. Obrigado, Alice. E antes de a gente passar para a nossa próxima pauta, eu quero elogiar bastante o nosso goleiro Marcão. Pelo menos eu gostei muito da atuação dele. Ele demonstrou falta de confiança, o que é normal, né? Ele estava espalmando tudo nesse do jogo, estava me dando calafrio ali. Mas aos poucos ele começou a mostrar muita maturidade dentro da partida. Fez grandes defesas, queima-roupa, muitas delas em bola aérea, né? O Criciúma que tem um ataque bastante interessante ali com o Léo Gamalho, né? Um cara muito perigoso. Na cobrança de pênalti, apesar da paradinha do jogador ali do Criciúma, apesar dessa paradinha do Daniel Costa, não meia, ele foi na bola, mas realmente foi muito bem cobrado. Enfim, gostei muito do Marcão. Quer dizer que ele é melhor ou igual ao Carlos Eduardo? Não dá para apontar, é só um jogo. Mas, assim, ele entrou com muita personalidade nessa partida, num jogo muito quente, né? Porque valia muito para os dois times. E o Brasil, na comparação aí, na minha avaliação, saiu melhor porque conseguiu, além de frear o Criciúma, como disse o Leon, empatou em casa, né? Ainda somou mais um pontinho, que somado aos 3 anteriores, foi uma pontuação excelente aí dentro desse contexto. Agora o Brasil enfrenta o Botafogo em casa na sexta-feira. O
Brasil tem que ganhar, né, Guris? E qual será, talvez, a escalação do Bolívar, já que ele não vai poder contar com o Ricardo Luz? Será que ele vai repetir e colocar o Washington, que marcou um dos gols? Leon, qual é teu palpite? Opa, sem palpite. Olha, não, sem palpite. Não, eu acho que. Hoje eu tava conversando com o pessoal do Diário e o Persson ele já atuou ali na lateral. Então eu acho que pode acontecer aí do Persson jogar na lateral com aí o Jatobá e o Leno Leite fazendo os volantes. No lugar do. Como é o nome do rapaz? Do Washington. Desculpa. Sim. Aí seria, no caso, ele ficaria o Jatobá e o Leite. Eu não acho que ele vai entrar com o Washington, porque o jogo é em casa, né? Não tem por que entrar com 2 brucutu num jogo que a gente, teoricamente, tem que mandar e ganhar. Eu acho que. Mas eu acredito que ele não vai fazer isso, mas o Rodrigo Alves me recusa a usar o apelido dele depois do jogo de ontem. Ele não tem que continuar na equipe, né? É um jogador até interessante para segundo tempo, assim, para puxar contra-ataques, enfim. Mas eu acho que se o argumento era que ele era titular no lugar do Christian, porque ele é mais voluntarioso na hora de marcar, aquele pênalti ridículo de ontem fez esse argumento cair por terra, né? Se o cara tá em campo para marcar e faz aquele pênalti ali, ele não tem que estar em campo. Então eu acho que vale mais a pena dar mais chance pro Christian, apesar de que o Christian ontem nem opção era, né? E aí eu acho que pra mim entraria o Christian, né? Então a minha vontade é essa, mas a minha aposta é que Eduardo Persson na lateral, Jatobá e Leandro Leite como volantes e Rodrigo Alves, infelizmente, ali no ataque. Marcelo, a gente vai enfrentar um time que perdeu para o Criciúma lá em Santa Catarina por 2-0. Depois, na outra rodada, meteu 4-1 na Ponte Preta. E agora empatou com o Figueirense em casa, jogando em São Paulo por 0-0. Quase perdeu, porque teve um pênalti Figueirense que o Andrigo perdeu a cobrança. Que time é esse que a gente vai enfrentar, Marcelo? Isso dá medo, essa instabilidade do Botafogo? Não dá para esperar nada de muito concreto? Essa Série B tá engraçada até, cara, porque tirando o Bragantino que tá lá no topo e um outro time que se manteve bastante no G4, o resto tá flutuando na tabela, cara. O Botafogo começou o campeonato muito bem, já teve lá abaixo de nós, aí já subiu, já passou de nós. Então tem vários times que estão nessa gangorra. Aí como tu mesmo falou, eles quase perderam pro Figueirense, cara, no último jogo deles. Teve um pênalti perdido, né? Mas o que tá engraçado nessa Série B que eu digo lógico, a gente torce pelo Brasil nos jogos, né? E faz toda as mandingas para ver se a gente ganha, mas a gente tá torcendo muito mais contra os outros do que a favor do Brasil, né? Então tem a rodada lá, lógico que a gente vai torcer para o Brasil ganhar, mas eu seco de uma maneira quem tá abaixo de nós para não ganhar, cara, que é impressionante. Eu tô muito mais preocupado com os outros do que com o Brasil. Se tu olhar a pontuação do Brasil no campeonato, não é ruim. Como o Leão comentou, a gente tá com várias rodadas ali entre 6 e 4 pontos do Z4. É uma colocação que não tá ruim. O problema é a falta de confiança no nosso time, né? A gente não sabe, é uma incógnita total. A gente não pode, cara, fizemos 4 pontos fora de casa contra o Operário e Criciúma. Estamos confiantes para jogar com o Botafogo, cara. Pelo menos, não tô nada confiante, cara. Eu não sei o que vai acontecer nesse jogo. Eu não sei que time que o Bolívar vai botar no campo. Uma coisa é o time que a gente falar de nome de jogadores, né? Uma coisa é pensar no que eu gostaria e outra coisa é que talvez o Bolívar vai fazer, né? Eu acho também que o Persson vai acabar sobrando na lateral para ele e concordo com o Leão também que eu acho que o Washington não deve jogar. O jogo em casa, ele vai acabar jogando com o Jatobá junto com o Leite ali para fazer a volância, né? E aí, do meio para frente, cara, eu tô com certeza não jogaria com o Rodrigo Alves também. O Christian, ou até mesmo o Ari, esse que foi contratado agora, não vi ele jogar direito, jogou pouco ontem, né? Mas qualquer um dos dois com certeza desempenha alguma coisa a mais do que o Rodrigo Alves, cara. Então tem que mexer, né, nessa função também.
Mas, cara, pode acontecer de tudo nesse jogo, mas eu acho que o Bolívar aos poucos não, né? Já faz muito tempo que ele tá no Brasil. Ele tá meio que acertando a casinha ali, né? A gente não fez nenhum jogo espetacular ainda sob o comando dele, nem nessa Série B, né? Talvez a gente não tenha tido nenhuma vitória contundente, assim, ganhamos de 2-3-0 e jogando bem. O próprio jogo que a gente ganhou do Botafogo lá, a gente teve algumas chegadas que a gente foi lá e marcou. Mas lá naquela época a gente tinha Bruno Paulo, tinha Marcinho, tinha lateral esquerdo, né? Então o time era um pouco diferente. E mesmo assim lá, a gente, depois que eles chegaram perto no placar, a gente sofreu um pouco também, né? Então, esperar ver o que o Bolívar vai botar pro jogo, né? E é importante, cara. A gente tem que. Esse jogo, principalmente, a gente tem que vencer para dar tranquilidade depois, quando a gente tiver os outros jogos em casa, a gente ter mais tranquilidade e estar melhor colocado na tabela. É isso. Vai ser um jogo tenso na sexta-feira, 7h15 da noite, o horário da televisão, né? Não ajuda quem trabalha, principalmente no comércio, e Pelotas, vocês sabem, é basicamente comércio. Mas é um jogo de suma importância para o Chavante. Acredito que o estádio não vai estar lotado, mas vai estar um bom público para a gente conseguir garantir esses mais 3 pontinhos contra o Botafogo, que é um time instável, mas enjoado. Na Série B não tem bicho fácil, é impressionante. Só para fazer uma errata da última podcast que a gente gravou, eu comentei que o Brasil Sub-17 estava na final do Gauchão e está na semifinal, mas é que eu já estou pulando etapas, não sou um cara otimista. O Brasil joga o primeiro jogo da semifinal contra o Apafute no sábado, às 11 horas da manhã, na Baixada, R$5 para quem quiser ajudar o time, o ingresso, né? Para a gurizada viajar. É um jogo que estarei lá presente, com certeza, para assistir aí a gurizada do Sub-17. Quem sabe não está aí um futuro grande jogador do Brasil. Esperamos que sim. Guris, querem destacar mais alguma coisa? A gente pode ir já encaminhando para o fim esse episódio. Tu falou do Sub-17 aí, vai uma corneta na assessoria de imprensa do Brasil. O Sub-17 está na semifinal do Campeonato Gaúcho e não tem uma nota no site do clube, uma notícia falando sobre a classificação, sobre o jogo. O site do Brasil é resultado do jogo, uma nota sobre o conselho, resultado do jogo, uma semana depois o resultado do jogo. Lógico, a categoria de base tem que ser muito valorizada, principalmente pela torcida, pelo clube e tudo mais. Mas é uma falha aí do clube deixar isso passar em branco, né? Até pouco tempo a gente não tinha categoria de base, e em 2 anos agora a gente já ganhou o Sub-19 ano passado, está na semifinal do Gauchão, que é um baita de um feito, isso aí. Acho que vale um pouco mais de tratar com a gurizada com esse carinho aí, pelo menos ter os resultados dos jogos, uma matéria, alguma coisa sobre as categorias de base no site também. Tinha que terminar o episódio com alguma corneta, né, cara? Senão não. Não, mas tem seu fundamento, não é uma corneta aleatória. Então tá, gurizada, não sei se vocês pensaram em alguma música para encerrar esse programa. Olha que eu fiquei queimando a cabeça e não consegui pensar. Uma música que retrate o momento aí. Pesquisei Diogo Oliveira joga muito, mas ninguém criou essa música ainda. Podemos criar. Leão, alguma sugestão? Tu que é criativo, cara? Cara, tava pensando agora aqui, mas não me veio nada. Uma coisa com eletrocardiograma, sei lá, insegurança, por aí. Gostei. Acho que eu vou buscar alguma coisa envolvendo o coração aí. Então tá, gurizada, obrigado pela audiência, obrigado pelos pedidos que a gente grava o episódio. A gente recebe cobrança, rapaz, corneta aí de que não saiu o episódio. Impressionante. A gente convida vocês a nos ouvirem depois aí do próximo jogo Brasil e Botafogo na Baixada, 7h15 da noite, na sexta-feira. Quem sabe mais 3 pontinhos. Uma vitória boa, né? Vitória boa. Então tá, valeu, gurizada. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Leon. Obrigado, Alice, pelo áudio também. Até mais. Acho.